Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão trabalhando conosco as orientações do irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli e nós vamos trabalhar o capítulo Se Já És Capaz, que é um capítulo do livro Vigiai e Orai. Vigiai e Orai. Se já és capaz de velar a cabeceira de um doente, eu gostaria que vocês se atentassem, porque o título é Se Já És Capaz, e ele vai colocando o se o tempo todo. Por que a importância de nós nos atentarmos para o se? Porque o se é condicional, é um movimento de avaliação. Se já és capaz, tá? Avalia se você já é capaz de estar à cabeceira de um doente. Você já teve essa oportunidade? Está nesse momento, nesta oportunidade? Se já és capaz de velar a cabeceira de um doente, se já és capaz de ouvir sem pressa a conversa de um amigo, veja, ele é muito mais atual do que o primeiro. Porque o primeiro, a gente ainda tem aquela situação da pessoa adoecer, e ainda não adoeceu. Eu ainda nunca fui convidado, não tive oportunidade, nunca visitei alguém que esteve doente, precisou de acompanhar no leito, seja no hospital, seja em casa. A gente tem as justificativas. O segundo, se já és capaz de ouvir sem pressa a conversa de um amigo, ele não, hora nenhuma ele está perguntando. Ele fecha sempre cada frase com ponto e vírgula, tá? Então ele vai continuar. A gente é capaz de ouvir sem pressa a colocação de um amigo? Atentemo-nos. Já somos capazes? Se já és capaz de prestar uma informação detalhada a um transeunte que te interpela, essa aqui eu quero que fiquem mais atentos os mineiros, mais do que o pessoal dos outros estados. Porque, veja, se já és capaz de prestar uma informação detalhada a um transeunte que te interpela, o mineiro, por que eu estou falando a respeito do mineiro? O mineiro, o mineiro normalmente ele é capaz. E ele vai falando com tanto detalhe que ele inclusive ensina errado. Então, se já és capaz de dar uma informação detalhada a um transeunte que te interpela, aqui nós temos que fazer duas avaliações. Nós, mineiros, fazemos duas avaliações. Primeiro, se a gente sabe o endereço que a gente está ensinando. Depois que a gente souber o endereço, não fica recheando de detalhes, não, porque a pessoa se perde na primeira informação. Então, a gente vai falando, quando a gente sabe. Quando a gente não sabe, a gente fala assim mesmo, olha como é que o mineiro é perigoso na hora que ele vai dar endereço. Eu vou te explicar, nossa, sei onde é que é. E quando ele fala, eu sei onde é que é, eu conheço na palma da minha mão, aí acabou. Então, mas se já és capaz de prestar uma informação detalhada a um transeunte que te interpela, ele coloca detalhada a um transeunte, mas que faz o transeunte chegar. Por isso que eu estou falando, o mineiro tem que ter cuidado. Por quê? Porque às vezes o transeunte não chega, ele transita, tá claro? Se já és capaz de visitar quem esteja acamado, predispondo-se a estar com eles alguns minutos, rendendo um familiar que necessita de descanso. Olha que esta colocação, ela é diferente da primeira. A primeira é, se já és capaz de velar a cabeceira de um doente. Aqui nós poderíamos dizer, se já é capaz de render aquele que está velando. Tá claro? Poderíamos utilizar a mesma fala, mas o irmão José, minucioso, detalhista, que nos traz a profundidade para transformá-la em ação dentro de nós, se já és capaz de visitar quem esteja acamado, predispondo-se a estar com eles alguns minutos. Em qual momento? Rendendo um familiar que necessita de descanso. Se somos capazes, e aí eu quero voltar até para a questão da mineiridade, quando a gente falou do endereço.
Eu gosto de uma frase de Guimarães Rosa que fala de nós mineiros, que eu gosto de trazer sempre nos vídeos, para que nós não nos prendamos apenas na fala nossa. Que Guimarães Rosa daqui, nasceu aqui em Cordisburgo, perto de Sete Lagoas, hoje um lugarejo, um vilarejo, com mais ou menos 8.000 habitantes, né? Ele nasceu ali por volta de 1906, se eu não me engano, ou 1908, alguma coisa assim. Desencarna na década de 60 e 70, mas depois vocês estão conferindo essa data aí no vídeo, 1967. Ele desencarna com 59 anos. E ele coloca assim, Minas, porque aí ele fala para o mineiro. Imagina se nós dermos conta de colocar isso, que Guimarães Rosa, que nasceu em Cordisburgo, burgo vem do alemão, que é lugarejo, cidadela, miúdo, e cordes do latim do coração, cidade do coração, lugarejo do coração. Minas entende, atende, toma atento, avança, peleja e faz. Imagina se nós dermos conta de colocar isso no nosso dia a dia em ação. Minas entende, atende, toma atento, avança, peleja e faz. Então, fazer isso no sentido de dar o endereço, fazer isso no sentido de velar na cabeceira, no sentido de velar sem pressa, de ouvir sem pressa a conversa de um amigo. Substituir alguém, render alguém que já está cansado por zelar por aquele que está doente. Imagina se nós dermos conta e a gente ainda expandir. Por isso que eu coloco assim, Guimarães Rosa fala para Minas, no sentido até geopolítico, e eu quero que nós transportemos, que a gente transponha para os muros da nossa estrutura, para a nacionalidade. Imagina se nós dermos conta de fazer isso com as pessoas, independente da região que a gente esteja. Se a gente der conta de render uma pessoa que está doente, imagina se nós dermos conta. A fala de Jesus, o campo é o mundo, ela começa a ganhar uma vertente absurdamente diferente quando a gente entende que todo local é ambiente de trabalho. Todo local. No capítulo 9, no versículo 37 de Mateus, ele coloca isso para nós. Ele dizendo que o campo de trabalho é o mundo, mas não é só o mundo físico, é também o mundo íntimo, porque se já és capaz, eu parto para o mundo íntimo. A partir daí, no movimento de autoavaliação, de autoentendimento, de autoconhecimento, eu parto para as decisões. O campo é o mundo. Eu costumo fazer a distinção dos dois mundos, o mundo íntimo e o mundo físico. O campo de trabalho é o mundo, isso não para. Então, quando coloca para nós, se já és capaz de escrever uma carta demonstrando interesse pelo companheiro distante, você ligar para alguém, aqui ele fala carta, pode ser uma carta, pode ser um WhatsApp, pode ser um e-mail, demonstrando interesse por alguém. Porque é muito comum as pessoas irem atrás de alguém. Uma vez um amigo me procurou, já depois de muitos anos, a gente se conhece há mais de 40 anos. Aí me procurou, Emerson, depois de muitos anos, ele me procurou, conversou e tal. Depois que ele perguntou como é que estava, eu falei assim, meu filho, aí, o que houve? Ele falou assim, por que você está me perguntando? Eu falei, deixa eu te dizer, a gente já se conhece há muitos anos, né? Você está me ligando e me procurando para a gente sentar para trocar uma ideia, o que está acontecendo? Porque alguma coisa houve. Ele falou, Emerson, nossa mãe, eu estou precisando de falar com você demais.
Então, veja bem, naquele momento, ele não perguntou para saber como eu estava. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que me ligar para saber como é que eu estou, não. Vocês estão me vendo no vídeo, sabem como é que eu estou. Porque quando eu não estou, claro, o próprio vídeo já revela, ok? Então, não é isso. Eu estou dizendo que a gente tem que também procurar as pessoas pelo simples desejo de oferecer acolhimento. Pelo simples desejo de saber como elas estão. De saber o que a gente pode oferecer, ela saber que o fulano perguntou por mim, nossa, tem 1 mês, tem 2 meses, deixa eu dar o toque também. Ou seja, criar um ambiente de fraternidade, que tantas vezes a gente oscila entre a fraternidade e o interesse. Olha o que ele está propondo, escrever uma carta, demonstrando interesse pelo companheiro distante. Eu não preciso esperar que ele adoeça. Eu não preciso esperar. Gente, hoje eu pensei no fulano, deixa eu mandar um. Hoje eu sonhei com fulano, deixa eu perguntar se está tudo bem com ele. Eu não preciso ficar contando o sonho para ele, não. Mas, se despertar ali uma predisposição, um bate-papo, não tem problema algum. Mas, se já és capaz de fazer isso, se já és capaz de prestar serviço voluntário numa instituição beneficente, você está envolvido com uma instituição beneficente. Olha, não precisa ser uma instituição espírita, não precisa ser uma instituição ligada a algum vínculo religioso. Se você já é capaz de prestar um serviço em alguma instituição beneficente, olha, vou dar outro exemplo. Ainda que seja um hospital público, se você já é capaz de fazer, sabe aquele grupo, os Palhaços da Alegria? Olha, eu estou dando este exemplo porque é um exemplo mais recorrente no nosso contexto social, tá? Mas existem vários grupos que entram nos hospitais para visitar pacientes, principalmente hospitais públicos. Por quê? Porque o hospital público, normalmente existem mais pessoas ali envolvidas que não têm o apelo, o carinho, o acompanhamento, a presença de familiares e ou de amigos. Então, existem esses grupos solidários que fazem esse movimento. Veja, se já és capaz de prestar serviço voluntário numa instituição beneficente, eu vou colocar numa instituição. Porque um hospital não é necessariamente uma instituição beneficente, embora faz também a sua beneficência. Veja, se já és capaz de receber alguém com cortesia em sua casa, sem demonstrar aflição pela lida doméstica interrompida, se já és capaz de receber alguém sem um incômodo, tocou a campainha, a pessoa veio de forma inesperada e você não fica incomodado, se você já é capaz de fazer esse movimento, já estarás no exercício do verdadeiro devotamento, que significa dar muito mais daquilo que somos do que daquilo que temos. Olha quanto que isso aqui é interessante. Se nós já somos capazes de atender essas orientações simples que o irmão José coloca para nós aqui, se já somos capazes, já estaremos no exercício do verdadeiro devotamento, que significa dar muito mais daquilo que somos do que daquilo que temos. A gente começa a apresentar um pouco daquilo que a gente é verdadeiramente, não daquilo que a gente tem. E não se tem o dinheiro para, e não se tem o carro para. Você tem alguma coisa que vai para além do material, e não a roupa para empréstimo, o dinheiro para o empréstimo, o carro para o empréstimo. A gente é capaz de oferecer mais daquilo que a gente é do que aquilo que a gente tem. Isso é muito interessante, porque, veja, o imperador Marco Aurélio, que viveu conosco no século II, vocês vão lembrar de um filme que faz referência a ele, porque todos, se não todos, quem não assistiu, ouviu falar,
que é o filme do Gladiador, e ele vai trazer, no início do filme, vai falar do imperador Marco Aurélio, que era também um filósofo, que era estoico, que defendia e falava sobre o estoicismo, que tentou levar o seu governo dentro das lides do estoicismo, aonde ele pregava sobre a importância da coragem e da responsabilidade em cima daqueles valores que a pessoa tem, e não ficar lutando com aquilo que ela vai ter que passar por cima de regras, por cima de leis que já são intransponíveis. Então vão trabalhar nos valores que já existem no estoicismo. E em meio às colocações que ele dizia, ele falava assim, não vamos ficar discutindo como deve ser uma boa pessoa, apenas seja. Não ficar discutindo como deve ser uma boa pessoa, apenas seja. Olha que interessante isso. Porque essa proposta toda, se já és capaz, ele não está dizendo para a gente discutir como deve ser. Ele está dizendo para que nós sejamos. Seja uma boa pessoa. Seja uma boa pessoa. Então, quando eu coloquei para vocês, eu citei a passagem de Evangelho falando que o campo é o mundo. Eu espero que o Cássio corrija aqui, que o campo é um mundo. Eu falei em Mateus, e Mateus não é essa não. O Cássio, você corrige para nós, viu, meu filho? Então, Mateus vai falar sobre essa passagem que eu citei no capítulo 9, no versículo 37 de Mateus. Ele vai falar sobre a importância dos ceifeiros, que estamos com poucos ceifeiros, que a terra ela é ampla. Eu citei lá o campo é o mundo, mas a terra é ampla, mas são poucos os trabalhadores. A fala de Jesus a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Essa é a fala de Jesus. E aí eu estou lembrando porque eu associei com a fala do Marco Aurélio e associei com o texto. Porque quando Marco Aurélio fala não ficarmos discutindo para como é ser uma boa pessoa, apenas seja uma boa pessoa, porque tudo isso que o irmão José traz para nós aqui são exemplos simples que nós temos condições de sermos bons. São exemplos simples. Ou seja, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros que estão lutando para dar conta, que estão lutando para aproveitar esta seara que o Cristo propõe para nós. Isso não difere da ideia que a gente trouxe no início, no meio da explanação, falando do campo é o mundo, mas é uma segunda orientação. Aí a gente aproveita as duas referências para as nossas próximas reflexões, ok? Era o que nós tínhamos para trazer. Um abraço a todos, até breve.